Bem-vindo ao Box Flexibilidade Cognitiva. Be Relentless, Be Evoke. Vamos junto na jornada do Alta Performance. No último box eu falei do hipermídia e eu acho relevante falar um pouquinho do hipertexto e talvez do hiperespaço. Eu não ia falar muito desses dois elementos, mas acho que é interessante você saber um pouquinho porque eles antecedem aí a hipermídia. Vem comigo, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. O hipertexto, para quem não lembra, são aqueles modelos ou aquelas estruturas que apresentam uma reestruturação, uma sequência múltipla de textos orientados. Ou seja, você consegue ir para vários textos através de você escreve um único texto e com palavras que você vai colocando nesse texto, você consegue ir clicando nessas palavras e levando para outros textos. Então é uma forma estruturada que você constrói linkando textos em outros textos. Então é uma forma mais rápida e dinâmica para você estudar. Os estudos, de flexibilidade cognitiva, eles têm muito da sua origem nos hipertextos, porque são as primeiras ferramentas que logo que, estamos falando de 75, início 80, logo que começa a web, são ferramentas, lembra que a web começa com textos de hipertextos e tal, então são ferramentas que ajudaram muito, na estruturação e na formatação do ambiente de aprendizagem. Então tem muito da própria estrutura e do método de aprendizagem a forma de você utilizar o hipertexto. Daí o hipertexto veio para a hipermídia, que você consegue colocar vídeos, vozes, animações, gravações, edições e tudo mais, mas antes disso você antecede para o hipertexto aí. Uma das principais características, isso é totalmente motivado, até mesmo pela psicologia cognitiva. Os documentos de hipertexto são a base aí para os principais estudos, que a gente está falando. E ajudavam muito para que no momento que você estivesse estudando, então eu dou um texto para alguém aprender. Se existe uma palavra e alguns conceitos, tem lá o hipertexto. Se a pessoa não conhece, ela clica ali, ela vai para o hipertexto, e se ela conhece, ela consegue ir ter uma sequência e evoluir. Então eu consigo abarcar várias pessoas de uma forma mais dinâmica de aprendizado. Mas o que eu quero dizer com isso? É a mecânica estruturada que está por trás do conceito do hipertexto. Muitas vezes, quando você está estudando ou você está aprendendo sobre um determinado conceito, você sente vergonha, ou se sente incomodado, até mesmo quando você está sozinho, em pesquisar aquela palavra, ou pesquisar aquela definição, ou pesquisar aquele conceito, ou pesquisar aquela referência. É exatamente o que você não deve fazer a partir de agora. Um estudo publicado sobre o EAD mostrava que a quantidade de pessoas que clicavam em links de hipertexto era infinitamente maior do que as pessoas que clicam em links de hipertexto quando estão em salas presenciais. Por quê? No EAD eu não estou me expondo, não tem ninguém me vendo, eu não estou numa sala de aula, ninguém está me acompanhando, ninguém sabe se eu tenho dúvida ou não tenho dúvida. No ambiente de EAD eu estou sozinho, para quem não lembra, EAD, ensino à distância, quando a aula é gravada. Então eu estou num modelo de ensino à distância, estou ali, então qualquer coisa que eu não quero, que eu sinto desconforto, eu clico e vou ver a referência daquilo ali. O que eu quero dizer com isso? Que é importante, às vezes, no ambiente, você visitá-lo sobre outras formas.
É aí que se forma a sua flexibilidade cognitiva, é aí que se forma o seu aprendizado, é aí que se forma a sua habilidade cognoscente, é aí que se forma que fixa o seu aprendizado, é aí que ele se constrói, ele se fixa não em memória, mas ele se fixa em construção. Então não se sinta desconfortável em às vezes, óbvio, né? Não é interessante você fazer a mesma pergunta 2, 3 vezes, né? O que é porcentagem? Daqui a pouco, o que é porcentagem mesmo? Eu não lembro o que é porcentagem. Aí a gente vai ter um problema muito sério, porque teu problema não é de cognoscência, você deve ter um problema de rigidez. Ao invés de você ter problema de flexibilidade cognitiva, você tem rigidez cognitiva. Você está se bloqueando ao aprendizado. Aí você tem um outro tipo de problema. Então, desse modo, é como se você estivesse indo visitar esse mesmo conceito sobre vários lugares, várias possibilidades e vários caminhos. Então, isso que quer dizer o hipertexto, essa é a grande facilidade e a grande técnica e habilidade que a gente utiliza o hipertexto. Se eu estou trazendo isso para vocês, para que vocês utilizem essa ferramenta, essa habilidade e essa técnica para quando você estiver pesquisando, quando você estiver estudando. Não sinta desconforto. Muitas vezes, palavras que você já ouviu, naquele momento, naquele contexto, talvez ela não tenha referência, ou você não sabe exatamente o que é. Por exemplo, fascista. Muitas pessoas ouvem a palavra fascista e acham que sabem o que significa o fascismo. Para você ter uma ideia, nem o próprio fascismo se explica. Se você for pesquisar o que é fascismo, você vai ver que a própria origem do fascismo tem dificuldade em se explicar enquanto sistema. Ele não sabe se explicar nem como sistema político, nem enquanto sistema social. Então, é importante algumas palavras você ir pesquisar. De repente, você não sabe o que significa a palavra flexibilidade cognitiva. Você não sabe o que significa cognitivo. Então vai lá e pesquisa o que significa cognitivo. Fique totalmente à vontade. Eu acho que faz parte do teu aprendizado, faz parte da sua evolução. Porque os modelos de hipertexto eles foram criados exatamente para isso. Para criar essa forma estruturada de você aprender, de você ter esse aprendizado e tudo mais. Então tem alguns domínios mais complexos, alguns domínios menos complexos, e permite realmente você ir visitando o mesmo lugar sobre várias características, sobre várias habilidades. E o hiperespaço nada mais é do que você ir além do que a hipermídia fala e você ir numa região onde tudo é possível. Só que quando você fala de hiperespaço, gera um pequeno desconforto, porque no hiperespaço fica meio vago quando você fala desse conceito, que ele surge realmente a partir da década de 90, que você tem aí os espaços de aprender, onde você tem hipercomunicação, hipermídia, tudo é hiper, tudo é factível de estar conectado, quando você tem a hiperconectividade, a hiperconexão. Então o hiperespaço ele entra realmente num ambiente aí de, entre aspas, de desorientação ou reorientação dos documentos, ok? Então eu só queria falar, então, já que eu falei tanto de hipermídia, falar também para vocês sobre o hipertexto ou hiperdocumento, que é uma coisa que eu deixei aí para trás, ok? Be Relentless, Be Evoke, vejo você no próximo box. Tamo junto aí na jornada do Alta Performance. Fui!